Daniel, você, na tua trajetória como vereador, você já apresentou mais de 80 projetos, propostas, né, que visam aí a proteção... Mais de 100? Mais de 100, então, projetos, propostas aí para proteção da infância, da adolescência. Tem algum desses... Tem duas perguntas em uma, na verdade. Me chamou muito a atenção, quando eu li ali os depoimentos, quando eu li o processo, me chamou muita atenção justamente o fato de que o teu filho, ele já reclamava, né, de algumas ações do padrasto, reclamava que era, né, abraçava forte, não sei o quê, reclamava de algumas situações e tal, e que você, inclusive, levou essas questões para tua mãe. Pra tua ex, né, pra mãe dele, pra sogra, ex-sogra, né, pra aí chamar até babá, enfim. Mas minha pergunta pra você é o seguinte, quer dizer, se colocando na tua posição como um pai que passa por uma situação, e hoje nós temos aqui, devemos estar sendo assistidos aqui por milhares de pais que passam por uma situação semelhante. O que é possível fazer, se você já propôs algo nesse sentido, mas de que maneira, qual o diagnóstico que você faz, assim, que tipo de resguardo, de assistência do Estado, que tipo de recurso que um pai, numa situação como a sua, pode ter? Porque, assim, eu te confesso que quando eu cheguei a fazer um levantamento de ordens de restrição de pais em relação a mães que estivessem passando por uma situação dessa, do filho reclamar com o pai, que está sofrendo algum tipo de maltrato, e não achei na justiça brasileira, porque é muito, justamente, hoje, assim, essa justiça, ela só olha para a mãe, mas a mãe também pode cometer crime, a mulher também pode cometer crime. Nós temos vários casos, inclusive, de homicidas, de mulheres que cortaram o seu marido em pedaços e colocaram num saco de coisa em mala e tentaram descartar. Nós temos inúmeros casos mostrando que a violência, a psicopatia, ela não é exclusividade do homem e ela não é exclusividade de um pai. Muito pelo contrário. Assim, a gente tem uma situação em que o ser humano, que tem algum tipo de problema de caráter, de desvio, que é um criminoso, não importa o sexo dele. Agora, o que não pode é ter uma justiça que só olha para um lado, como se ordens de restrição, como se algum tipo de apoio, até um conselho tutelar, etc e tal, só pudesse ser utilizado pela mulher, pela mãe. Então, assim, eu fico me perguntando, você numa situação, como é que você se sentiu desamparado porque você não tinha a quem recorrer? O que passou na tua cabeça? Enfim, se você, passando por essa tragédia, o que você consegue extrair de caminho jurídico, parlamentar, para que a gente possa reformar, otimizar, melhorar, de repente, o sistema de alguma maneira? Aonde você acha que é preciso apertar um botão? Qual é o fio que você acha que precisa puxar? Como dar essa garantia de que um pai não passe pela situação que você vai passar pelo resto da sua vida e ter perdido um filho numa situação tão trágica como essa? Cláudio Dantas, é muito pertinente a sua pergunta e quero até te agradecer por trazer nesse momento, porque e faço uma reflexão trazendo um pouco da minha história e do meu filho, né? Naquele momento a gente não tinha no nosso país um mecanismo que conseguisse tirar o Henri de uma forma rápida, imediata do cenário de agressão. Essa violência doméstica e familiar, essa violência, né, que 84% ela é praticada dentro dos lares brasileiros, pai, mãe, tio, avô, padrasto, madrasta. Essa era uma violência muito oculta, né? Eu mesmo, Leniel, sou engenheiro. Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria conhecer alguém que tivesse um filho assassinado, violentado, quiçá assassinado, né? Nem na minha rua, nem no meu bairro, nem no meu município, e aconteceu ali, né, na minha família. Então, neste sentido, a gente precisou lutar por uma lei que realmente conseguisse ser efetiva e conseguisse tirar a criança imediatamente do cenário de agressão. As pessoas não lembram, mas eu vou relembrar aqui agora. Era a pandemia em 2020 e quando Monique pede a separação, enfim, ali mais ou menos na segunda quinzena de outubro de 2020, do que ela pede a separação e meu filho falece 6 meses apenas. De que o Henri vai morar naquele apartamento de horror, né, ali no Majestic, e o meu filho falece 1 mês e 20 dias, Cláudio. Tudo muito rápido. E eu faço essa pergunta aqui para reflexão. Se eu chegasse numa delegacia de polícia, por exemplo, naquela época, e não conseguisse provar, o Henri era muito branquinho e só o tio machucou e não conseguisse provar, o que iria acontecer? Nada. E era isso que a gente vivia. Ontem, por exemplo, eu cheguei até de madrugada em casa, né? Eu recebi uma denúncia em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, de um padrasto agredindo uma criança, e se eu não vou até a delegacia, esse padrasto estava ainda com essa criança nesse momento. E ali a gente viu uma necessidade de ter um mecanismo de proteção que hoje nós temos, que é a Lei Henri Borel, que é a lei que leva o nome do meu filho. Lutei muito para a aprovação
aprovação da Lei Henri Borel, sou coautor da Lei Henri Borel federal, não era parlamentar naquele momento, eu era apenas um pai que tinha perdido um filho, consegui quase 800 mil assinaturas numa petição pública, fui até o Arthur Lira, falei com vários parlamentares e nós conseguimos um grande mecanismo de proteção em menos de um ano aprovada, que é a Lei Henri Borel. Hoje a Lei Henri Borel está para criança, assim como a Maria da Penha está para as mulheres. A Lei Henri Borel está salvando vidas, ela é um mecanismo de proteção porque ela traz a parte punitiva, ela traz o homicídio de criança como crime hediondo, e aí, pasmem, né, nós não tínhamos um país com foco na criança e adolescente, não tínhamos nem no legislador, nem no executivo, nem no judiciário, o foco nunca foi criança e adolescente, e ali nós trouxemos, né, o homicídio de criança hoje, ele é crime hediondo, a partir da morte do meu filho, porque nós lutamos. Temos hoje o aumento de pena para padrasto, madrasta, tio, avô, avó, todos que estão num ambiente doméstico familiar, não só mais pai e mãe. Hoje tem muito mais avó que é mais pai do que a mãe. E o pai tem muito mais pai que é mais mãe do que o pai. Então a gente trouxe um grande mecanismo de proteção que somente aqui no meu Rio de Janeiro, a partir do estabelecimento, da promulgação da Lei Henri Borel em 2022 até hoje, já foram mais de 6 mil medidas protetivas com base na Lei Henri Borel. Ontem nós conseguimos mais uma em São Gonçalo, salvamos mais 2 crianças. O Henri, né, o meu filho, que não tinha esse mecanismo para salvá-lo naquele momento, e só tinha uma forma de eu salvar o Henri. E eu falo para vocês, eu teria que ter sumido com o Henri desse país naquele momento, porque se eu chegasse numa delegacia e não conseguisse provar, Jairo, político, uma mãe omissa, que vocês viram lá no júri, que só se preocupa com si própria. Jairo, com seu poder de influência, o que ele teria feito? O Henrique teria voltado para aquele apartamento, teria continuado sendo agredido, e eu talvez estou respondendo uma falsa denúncia, uma alienação parental, por exemplo, como eles tentaram alegar. Na única entrevista de Jairo e Monique, eles alegaram que eu fazia alienação parental, quando na verdade era um pai ali querendo saber o que estava acontecendo. Fui na mãe, fui na avó, fui na babá, paguei psicóloga, e todos aqueles ali mentindo, falando que nada estava acontecendo. Todos que poderiam ter salvo o Henri. Eu, Leniel, fui completamente investigado. Do que meu filho falece, que eu enterro o Henri na quarta-feira, Jairo e Monique só foram começar a ser investigados 10 dias depois, na outra quarta-feira, que foram dar depoimento em sede policial. Você sabe o que aconteceu nesses 10 dias de intervalo? Eu, Leniel, fui investigado. Por quê? Porque na época era o pai, que era o ruim, era o perverso. E a maior probabilidade, a maioria ainda é sim, tá respondendo a sua pergunta. O que mais pegamos aí é pais, padrastos, que são os maiores agressores, mas também tem mãe que mata, tem mãe que é agressora, tem mãe que também comete pedofilia, abuso sexual com seus filhos. Então, a gente mostrou pro mundo uma mãe assassina, uma mãe que no mínimo foi omissa. Então, neste sentido, eu lutei muito para a aprovação da Lei Henri Borel, e graças a Deus hoje, somente no meu Rio de Janeiro, desde a aprovação, mais de 6 mil medidas protetivas, fora as denúncias com base na Lei Henri Borel, mais de 10 mil denúncias somente no Rio de Janeiro, Distrito Federal mais de 1.500 somente no último ano, 1.470 no Rio Grande do Sul. Ficaria aqui o dia inteiro falando de vários estados brasileiros. Nós estamos salvando crianças a partir da morte do meu filho, porque nós decidimos lutar. Eu aqui como vereador, já foram mais de 100 projetos de lei, eu tenho 27 leis aprovadas em menos de um ano e meio. Eu, Leniel Borel, em um ano e meio apenas de vereador, mais de 27 leis. Tenho a Lei Henri Borel regulamentada no município do Rio de Janeiro. Temos a Lei Edson Davi, que é um menino que sumiu na praia da Barra da Tijuca, que não tinha câmeras, e agora a gente tem a obrigatoriedade de câmera em toda a faixa litorânea do Rio de Janeiro. A gente tem leis para crianças atípicas. Entendemos que se a criança ou adolescente eles são vulneráveis, os atípicos são muito mais, porque não verbalizam muitas das vezes. Então nós estamos lutando pela criança e adolescente. Excelente. Bruna, quer fazer a pergunta? Eli, Kuroda? Eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar seu trabalho. As pessoas não entendem muito bem o que é ação política. Você acabou de dar uma aula de ação política aqui para o público. A ação política é você focar naquilo que é de interesse geral, naquilo que afeta todo mundo. E é você justamente procurar a justiça e a proteção. E você fez algo de uma coragem assim extraordinária. Você transformou o seu luto em luta. Você tem uma força de caráter dos homens que a gente quer ver na política. A sua força de caráter é um negócio impressionante aqui. É uma mulher perversa, é uma mulher... A perversidade é inerente ao ser humano. O que a juíza fez foi um descalabro. Eu, como muitas outras mulheres do país, ficamos assim inconformadas com o que foi feito ali. Tá? Nós nos solidarizamos com você, mas você está dando aula de ação política. Ação política é o seguinte, eu sou aqui um ator político. O que eu vou fazer? Eu vou assumir esse problema. Eu vou assumir que esse problema existe, vou lidar com ele com realismo para evitar que novas injustiças sejam cometidas. Eu só tenho aqui a deixar minha admiração ao seu trabalho, porque se todo mundo que entrasse com
para a política entrasse com esse espírito, a gente teria outro país. Parabéns. Obrigado, Bruna. Eu queria complementar que eu decidi lutar, né? É muito difícil para mim continuar a caminhada sem o Henri. Eu não consigo expressar para vocês aqui o que é perder um filho. Tamanha brutalidade, tamanha a covardia e o inverso da vida, do natural da vida e da forma que foi. Não foi um acidente, não foi uma doença. O meu filho foi brutalmente assassinado. O Henri tinha 23 lesões na presença da mãe, do padrasto. Então, assim, gênero não pode ser salvo-conduto para cometer crimes. A nossa ministra Carmen Lúcia falou isso. Se a gente trouxer para o judiciário a pauta de gênero, permitindo cometer crimes, diferenciando A de B, nós estamos indo para um país muito perigoso. E naquele processo, Bruna, e saio muito triste, não só eu, minha família, e eu como pai, como vítima indireta que se sou, meu filho uma vítima direta que perdeu sua vida, mas eu e minha família nos tornamos uma vítima indireta de que as vítimas estão sendo jogadas. Vimos o processo judicial de crime contra a vida, de que o foco era o crime e o criminoso. Então, desde a década de 70, no nosso país, o foco dos processos são crime e o criminoso. Quem tem direito é Jair e Monique, olha que absurdo. Nós estamos falando de uma criança que perdeu a sua vida. É um processo que o foco deveria ser o Henri. Essa decisão da juíza, ela jogou por terra, ela mata pela segunda vez a memória de uma criança que perdeu a sua vida. E é por causa de decisões como essa da juíza é que novas crianças vão perder a sua vida. Se a gente não lutar, e eu decidi lutar como pai, né, é muito difícil continuar, é muito difícil levantar da cama, mas se eu não lutasse, e se vocês não me ajudarem, se não trouxermos mais pessoas, mais guerreiros para essa luta, hoje foi o meu filho, amanhã vai ser um filho ou um neto de vocês. Eli. Daniel, em primeiro lugar, meus sentimentos pela enorme perda que você sofreu e meus parabéns pelas vitórias que você já está obtendo com essa sua força e essa sua coragem. Me lembra o filme O Óleo de Lorenzo, né, que o pai decide tomar nas próprias mãos até a pesquisa de um tratamento para tentar curar o filho. Então, é um filme que me marcou muito, essa sua atitude me lembra isso. Por falar em decisões seguindo uma certa ideologia, eu queria que você comentasse um projeto de lei que está em tramitação agora. E a relatora, Tabata Amaral, ela tem sido assim, eu estou acompanhando nos bastidores, como presidente da Free Speech Union Brasil, Organização pela Liberdade de Expressão, a gente está muito preocupado com esse projeto de lei. Ele essencialmente está criminalizando críticas contra mulheres que mulheres interpretem como misóginas, né? E a Tabata Amaral, ela tem sido assim, radical, ela não quis nem considerar, por exemplo, colocar uma coisa mais equilibrada. Quer criminalizar a expressão? Já sou contra, mas se for para criminalizar, poderia ser pelo menos equilibrada? Homem protegido, mulher protegida também? Não, de jeito nenhum. Ela não quis trocar por sexismo, ela insiste, tem que ser misoginia, ou seja, é uma deputada que não acredita em tratamento igual perante a lei. Então eu quero te perguntar a sua opinião sobre esse projeto, se você está acompanhando esse debate. Essa semana parece que já está marcado para ser votado na Câmara e foi aprovado por unanimidade no Senado. Então agravaria situações como que você observou no caso do seu filho aí, como você disse, né? Foi uma revitimização, para usar uma palavra da moda, que você sofreu ali naquele julgamento. É muito perigoso, né? Projetos de leis como esse que favorece A diferente de B, né? Por mais que a gente entenda, né, que temos um país extremamente violento com relação à mulher, o número de feminicídios estão lá em cima, mas também temos, né, um número altíssimo de falsas denúncias, de fake news, pessoas que estão sendo presas de uma forma injusta. Temos sim as estatísticas, né, temos estudos gigantes em relação a isso. E assim, se você olhar na história, não só do Brasil, mas da humanidade, um pouco mais de 100 anos, a gente tinha o poder sobre a vida e a morte de uma pessoa. Se você fosse negro, era diferente do branco. E a gente está avançando a nível de sociedade. Então parece que o Brasil, a sociedade avança e a gente está voltando a passos largos. Então não podemos, né, privilegiar A diferente de B. Temos sim que lutar por direitos melhores para mulheres, direito de proteção à vida, assim como seus filhos, assim como os idosos, assim como os animais, todos os mais vulneráveis. Mas se a gente privilegiar A diferente de B, vamos continuar vendo decisões como essa da juíza. Então, também tem projeto de lei que está tramitando de que se for qualquer tipo de violência contra a mulher ou qualquer
se tiver num processo, uma mulher vai ter que ser julgada por uma juíza mulher. Vocês acham realmente que é isso? Então, se for numa pauta que homem, pode homem e mulher, mas se for num processo judicial de crime que foi cometido pela mulher, só pode ser julgada por uma juíza mulher. Então, a gente já está fazendo seletivismo no próprio legislativo. O legislativo já está sendo seletivista. Então, a gente não está avançando a nível de sociedade dessa forma. A gente tem que, sim, olhar com os problemas da sociedade, mas quando eu vejo um projeto de lei como essa, da nossa deputada, que é uma excelente deputada, foi candidata a prefeita recente em São Paulo, mas por ser mulher e que talvez nunca sofreu uma violência, ela vai privilegiar A diferente de B. E aí, Eli, né, que você me fez essa pergunta, você imagina você entrar num processo judicial, né, como acusado e tiver lá uma juíza mulher, você vai ter uma pena diferente porque simplesmente você é homem. Então, estamos indo para algo muito perigoso, entendeu, Bruna? Por mais que a gente tenha que lutar pelos direitos melhores, não podemos trazer isso, né, para um judiciário, por exemplo. Uma pauta ideológica é uma pauta política. Então, é muito perigoso o que nós estamos vendo, né? E aí, eu acho que quem está sofrendo em casos como esse, quem vai sofrer no final são os mais vulneráveis, né? Quem perde são os filhos, quem perde é o lado mais fraco dessa corda. Se você não tiver, então, poder econômico, olhem para mim. Eu tive que me tornar vereador e ir para a política para conseguir equiparar as forças. Do outro lado, nós tínhamos um vereador com 5 mandatos, um pai com 4 vezes deputado estadual, uma família muito influente na política do Rio de Janeiro que ligou para o governador no dia para que o corpo não fosse pro ML. Vocês imaginam se vocês chegarem num processo que do outro lado tem um político, vocês já vão chegar prejudicados, já vão chegar sendo de uma força menor. Se a gente quiser realmente equiparar as forças no nosso país e lutar por um sistema justo, não pode tratar A diferente de B. Sem dúvida. Daniel, só vou discordar de você da Tabata, tá? Se ela fosse uma boa parlamentar, ela não estava propondo e empurrando essa pauta. Aliás, tem várias outras pautas de Tabata que demonstram que ela está longe de ser uma parlamentar. Ela engana bem, com aquela carinha dela, ela engana bem. Na verdade, a Tabata hoje é um dos piores agentes políticos do globalismo dentro do Congresso Nacional. Kuroda, para encerrar, você tem mais algum comentário a fazer aí ou alguma pergunta pro Leniel? Você deve estar fechado no seu áudio. Tá no mudo. Deve estar no mudo aí. Oi, tá ouvindo? Oi, deu? Agora sim. Sim. Deu? Ah, tá. Leniel, primeiramente eu quero lhe parabenizar, me solidarizar com você, com a sua situação. Eu quero também lhe parabenizar pela sua atuação, pelas suas falas, pela sua convicção na tua causa. Né? A sua causa não é só sua, é nossa também. E a título de reflexão, eu quero fazer uma colocação aqui em relação ao Henrique, porque a gente tem que refletir, a sociedade toda refletir, os eleitores refletirem nesse momento, porque se o Henrique fosse uma menina, ele teria medida de protetiva de urgência e afastaria o padrasto da convivência. Então, o fato dele ser menino fez com que ele pagasse um preço muito alto. Com inúmeras notícias, inúmeros fatos relatados, a justiça não foi capaz de determinar uma medida protetiva de urgência, diferente se fosse uma menina. Eu faço uma ressalva aqui, porque em 2006 nós estudamos muito em relação à Lei Maria da Penha 11.340 de 2006, quando ela estava ainda num projeto e ela foi promulgada. Nós fizemos esse estudo, verificamos na época, o artigo 226, parágrafo 8º, não fala de mulher, ele fala da proteção que o Estado deve inibir e proteger a família, a violência doméstica e familiar contra a instituição família, e não contra um gênero específico. E essa ideologia toda, no momento que chegou no judiciário, principalmente no Supremo, foi interpretada com base em dados estatísticos de que a mulher ela tinha historicamente uma vulnerabilidade maior, e toda uma adaptação sem um estudo técnico preliminar. Houve a história da Maria da Penha, que comoveu todo mundo, uma casuística, e a gente observou também que o dever de guarda, vigilância e proteção, ela é inerente no Código Civil, na legislação em si, há um dever de todos, o dever da mãe e o dever do pai. Então, assim, o que causa perplexidade é que em 2006, essa lei, Maria da Penha, 11.340, ela foi comprovadamente votada com a compra de votos na ação penal 470, que era do mensalão. Essa lei a gente tem que questionar a constitucionalidade dela, pelo menos formal, porque se foi comprovado os atos do mensalão, essa lei faz parte daquele arcabouço de leis que foram aprovadas com as compras de votos do mensalão. Então, assim, é título de reflexão para a população entender e para todos nós refletirmos que esse ordenamento criado com base em ideologia não só salvou pessoas injustamente, como condenou outras pessoas. Né? O caso do Alexandre Nardoni, da Isabela Nardoni, se fosse ao contrário, se fosse a mãe, fosse, no caso do Henrique, foi a mãe, né, a coautora
que anuiu. A palavra de Gaia é anuência, ela anuiu para a situação toda. Não foi uma imprudência, negligência, imperícia da mãe. Então, assim, causa perplexidade. Nós estamos aqui, Liniel, torcendo para que o Ministério Público, o mesmo Ministério Público do Rio de Janeiro, é o mesmo que aquela promotora integra, agora este promotor que está no caso, que tenha recorrido de uma forma firme, veemente, que o seu assistente de acusação também tenha lhe dado um bom amparo para que esse recurso seja julgado e que os tribunais superiores consigam reverter essa condenação. Rapidamente, vamos passar para você. Excelente, Kuroda, a tua intervenção aqui, porque eu acho que é importante também a gente valorizar quem atua de forma correta no Ministério Público, no Judiciário, tá? Então aí é importante a gente separar o joio do trigo. Leniel, por favor, só para a gente encerrar. Kuroda, muito obrigado, né? Extremamente pertinente a sua colocação e a sua pergunta, porque realmente sim, eu ainda acredito no judiciário, eu sou entusiasta de um judiciário imparcial, não aquele judiciário parcial ou ideológico ou que fundamenta decisões diferentes de A para B. Se eu sou mulher, vai ter uma pena, ou se eu sou homem, eu tenho outra, ou se eu sou negro, tem uma diferente do branco, ou se eu sou rico, diferente do pobre. Trazer ideologia, né, para o judiciário, você vai estar aumentando exponencialmente a violência, é isso que nós estamos vendo. Hoje o meu estado é um estado mais violento com relação à criança e adolescente. Então nós vimos isso de uma forma prática. Hoje, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é o estado mais violento com relação à criança e adolescente. Batemos recorde no número de assassinatos de crianças menores de 4 anos, por causa de decisões judiciais como essa, por causa de decisões, né, que não dava, né, a guarda um pai zeloso ou para uma mãe zelosa, porque ali eu tinha uma decisão que me agradasse melhor. Já vi desembargadores no Rio de Janeiro, não vou falar nome aqui, um desembargador, que era um desembargador da pauta da infância, que ele palestrava, ele verbalizava isso nas palestras, que ele, para tomar a decisão se o pai estava certo, se a guarda ia para o pai ou para a mãe, ele botava a criança no colo, se a criança olhasse para a mãe e chorasse, era a mãe. Se a criança olhasse para o pai e chorasse, era o pai. Vocês estão vendo como é que ele tomava a decisão? Não era com uma decisão técnica, não era decisão fundamentada, né? E a gente viu isso condenando A, diferente de B. Mas eu acredito no Ministério Público, a instituição do Ministério Público é isenta e imparcial. O juiz, o doutor Fábio Vieira é um excelente promotor, já está lá fundamentando. Cremos que vamos reverter essa decisão, porque se não revertermos essa decisão, é melhor a gente sair e fechar as portas e sair fora do Brasil, porque aí já não teria mais o que fazer, né? Estamos quase indo para uma Revolução Francesa, que vimos ali a sociedade indo fazer justiça com as próprias mãos e cabeça de juízes sendo colocadas em praça pública. Foi assim na época da França, da Revolução Francesa. Estamos parecendo em dias, estamos muito próximos desse dia. Então, se a gente não tiver um legislativo imparcial, que realmente lute por projetos de leis melhores e por leis que realmente sejam efetivas, a gente vai continuar perdendo novos Henri, nova Isabela Nardoni, novo Bernardo Boldrini, novo menino Maicon. E quem vai falar da menina Radassa lá de Nova Iguaçu, que teve a sua cabeça decepada, né, tirada e foi esquartejada pela mãe? E é isso que a gente está lutando, não favorecer A e B e colocar o foco na criança. Só para fechar, Kuroda, eu vou fazer uma reflexão. Eu, Leniel, tenho 42 anos hoje, né? Quando eu comecei lá na Tieteteca, lá no Jardim de Infância, uma turma mais ou menos de uns 35 alunos, que é uma turma média, mais ou menos, né? Na sua igreja, né? No Jardim de Infância, por exemplo, na minha época, eram mais ou menos uns 32 filhos de pais casados e uns 3 filhos de pais separados. Hoje, se a gente for na escola do filho de vocês, vai ser o inverso. Vai ser mais ou menos uns 32 filhos de pais separados e uns 3 filhos de pais separados. Então, casados. Então, o mundo mudou. Eu tô falando de uma realidade de mundo de 30 anos, eu não tô falando de 100, Kuroda. Então, o nosso judiciário não estava avançando com essa realidade do mundo, que ali, quem falar pra mim que separação é legal, é mentira, né? Porque se fosse legal, tava junto até hoje. E ali fica ali o homem tentando degladiar a mulher tentando degladiar o homem, como não consegue, são adultos, né? E tem medidas judiciais que o impedem e os protegem. Por exemplo, falamos de Maria da Penha aqui, né? Que consigo dar uma medida protetiva afastando o agressor, mas quem estava sofrendo? As crianças. Não tínhamos medida protetiva para criança, não tínhamos medida protetiva para o denunciante. Através da lei Henri Borel, nós trouxemos o denunciante como sujeito de direito. Hoje o denunciante tem direitos e deveres. Se você souber que uma criança está no cenário de agressão e nada fizer, você vai entrar numa omissão. A lei Henri Borel prevê isso. Se essa criança vier a falecer, vocês vão ser responsabilizados criminalmente. Leniel, 2 a 6 anos, é pouco, mas nós começamos algo nesse país que não existia. Por isso,
queria fazer essa reflexão que precisamos dar foco a quem realmente está sofrendo. É as crianças, se são as mulheres, se são os idosos, se são os animais, mas esses mais vulneráveis estão perdendo as suas vidas, estão perdendo as suas infâncias, porque a gente decidiu favorecer A diferente de B. Daniel, obrigado pela presença aqui. Me mantenha informado aí pela tua assessoria do andamento desse recurso. A gente tem todo o interesse em acompanhar e noticiar, em problematizar, em debater e na expectativa de que esse recurso seja acolhido e a Monique venha a ser condenada novamente, tá? Então, eu espero do fundo do meu coração, desculpa terminar dessa forma, mas eu estou demonstrando para vocês que, por exemplo, eu aguardei até agora um CNJ se manifestar. Por que o CNJ não se manifestou com essa decisão? Ou ele concorda com a decisão da juíza, ou ele está com vergonha do que aconteceu lá. Nós vamos provocar também o CNJ. Excelente iniciativa. Me avise quando vocês forem protocolar, a gente reproduz aqui também no nosso site e vem debater, tá? Esse ponto que você trouxe, eu até havia mencionado há um mês aqui, uma excelente lembrança, o CNJ não se manifestar, não se mobilizar em relação a isso. Espero que com a provocação sua isso venha a acontecer. Obrigado, um grande abraço. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.